Meu nome é Eduardo e hoje eu quero dar meu testemunho sobre minha mudança de vida nos últimos anos. Tudo começou em 2019, quando eu me separei da mãe do meu filho. Meu filho tinha 1 ano e alguns meses e eu tinha perdido meu emprego, eu tinha voltado para Florianópolis, morava no interior do estado para trabalhar. E eu voltei para Florianópolis por conta de um início de uma depressão da mãe do meu filho. E poucos meses depois a gente se separou. Isso me levou a um período de angústia, de muita dor no coração, pela separação, pela distância do meu filho, por não ter emprego, não ter como pagar as contas do meu filho. E isso me doía muito naquele momento. Em abril de 2020 eu estava com Covid dentro do meu quarto. Eu abri o YouTube e assisti pela primeira vez um culto da Palavra Viva, uma palavra ministrada pelo Bispo Flori, que foi exatamente o que eu precisava naquele momento, uma palavra para acalmar o meu coração e para dar um passo para buscar mais Deus naquele momento que eu precisava. Eu chorei como eu nunca tinha chorado na minha vida naquele momento. E desde então, todos os domingos eu comecei a ouvir a palavra através dos cultos da igreja. Eu comecei a entender que Deus me daria oportunidade para ver o meu filho, o que naquele momento me angustiava muito por estar distante do meu filho. E eu consegui ter uma vivência melhor com meu filho, ouvindo a palavra e colocando em prática da minha forma naquele momento. E alguns meses depois, Deus me entregou um trabalho que, se fosse pela força humana, se fosse pela minha força, eu jamais conseguiria. Eu nunca tinha liderado pessoas, eu nunca tinha trabalhado em TV. E eu recebi uma ligação numa tarde que eu estava esperando alguma corrida para fazer pelo Uber. Eu não imaginava que seria para coordenar a equipe da TV daquela casa legislativa, com um salário que aqui em Florianópolis eu nunca tinha recebido. Então eu comecei a trabalhar. Pouco tempo depois, Deus me entregou mais oportunidade de trabalho. Deus me deu a oportunidade de comprar coisas que eu não tinha ainda oportunidade, não tive a oportunidade até aquele momento. Mas eu, não satisfeito, depois de tudo isso que Deus me deu, eu me afastei da igreja. Eu sofri problemas com alcoolismo, eu conheci drogas, problemas do mundo. E isso me afastou da igreja, me afastou da palavra de Deus. Eu, de segunda a segunda, praticamente, eu virava as noites e eu chegava tarde em casa, de madrugada, e eu pegava meu filho, buscava meu filho todo dia de manhã. Chegou um dia que o meu filho, Deus falou comigo através do meu filho naquele momento. O meu filho falou: pai, todo dia tu me busca, a gente nunca consegue brincar. Nunca tem disponibilidade para brincar comigo, nunca tem disposição. E aquilo me doeu muito por dentro. Aquilo me fez repensar em tudo que eu estava vivendo, que eu estava sendo para o meu filho, a oportunidade que Deus tinha me dado e eu não estava aproveitando, de mudar a vida, de mudar o relacionamento com meu filho. A partir daquele momento eu comecei a entregar tudo que eu tinha para Deus. Independente das circunstâncias, independente se Deus estava me entregando algo que para mim era bom ou se o momento estava sendo difícil para mim. E me batizei, e desde então eu estava presente em todos os cultos. As palavras falavam muito comigo. Já na parte final, né, a parte desse ano, quando realmente a parte financeira mudou para mim. Em janeiro eu recebi uma oportunidade de trabalhar em uma prefeitura para receber um pouco mais. E é claro que foi o prefeito que pediu para eu trabalhar com ele, então isso para mim foi muito importante, por reconhecimento e porque o meu salário aumentaria. Só que eu percebi que, apesar de receber mais, de ter mais prestígio, eu estava trabalhando muito mais, eu estava trabalhando 11, 12 horas por dia. E aquilo me tirava o tempo com meu filho de novo, tirava o meu tempo com a igreja, eu não conseguia mais servir. 3 meses depois, no meio de um culto, Deus colocou na minha cabeça: oferta
3 meses seguidos esse valor. E era um valor muito específico. Era um valor que eu não entendia o motivo. Em um dos meses, por todas as contas que eu tinha, eu deixei algumas contas atrasarem, mas eu não deixei de ofertar aquele valor que Deus tinha colocado no meu coração. Quando finalizou os 3 meses, Deus falou para mim, esteja mais disponível para a igreja também durante o dia, e não só nos cultos. E Deus me apresentou a proposta de voltar para a coordenação da TV que eu estava antes de ir para a prefeitura. Porém, diminuiria o meu salário, justamente aquele valor que eu tinha ganhado de aumento saindo da TV para ir para a prefeitura. E aí, naquele momento eu pensei, Deus pediu para eu fazer uma oferta durante 3 meses e vai diminuir meu salário. Mas se Deus me apresentou é porque alguma coisa tem. E eu vim para um culto esperando uma resposta de Deus. Naquele dia, eu nunca me esqueço, o bispo, Deus mandou ele naquele dia na sede porque ele tinha uma palavra que era para o meu coração. Eu lembro até hoje, esteja geograficamente onde Deus quer que você esteja. E para mim foi muito clara a mensagem. No dia seguinte, eu estava pronto para ligar para a Casa Legislativa para dizer o meu sim. E eles me ligaram 10 minutos antes, dizendo que eles tinham conseguido fazer um aditivo no contrato e que eles iam aumentar o valor do meu salário. Em um dos cultos seguintes, conversando com o pastor Gessé, me veio um estalo que aquele valor que Deus tinha mandado eu ofertar durante 3 meses era exatamente 10% da diferença que tinha entre o salário inicial e o salário com o aditivo da TV da Casa Legislativa. Eu comecei a trabalhar 5 horas por dia, basicamente, para receber aquilo que eu recebia na prefeitura, conseguir estar mais disponível para aprender mais da palavra de Deus, para poder servir melhor em outros dias. Mas eu não fiquei nenhum mês nessa Casa Legislativa. Um dos sócios dessa empresa que terceiriza a TV para a Casa Legislativa me indicou para a Assembleia Legislativa, para ser coordenador da TV. E juntando todos os benefícios, tudo o que eu recebo, é 5 vezes o que eu recebia na Casa Legislativa do município. Eu saí da coordenação de uma equipe de 5 pessoas para uma equipe de 48 pessoas. O pastor Lucas falou um pouco sobre isso durante um culto, da graça sobre graça. 12 horas depois, me liga uma pessoa de uma rádio que eu trabalhei muito tempo atrás e que eu tinha uma ação na justiça. Pelos últimos 2 anos e meio, eles não tinham me pagado. E quando ela me ligou, ela disse, a gente quer fazer uma oferta de acordo. O acordo não era muito menor, era 10% menos do que o valor que a justiça tinha decretado. Conversei com meu advogado, a gente aceitou, e esse valor vai mudar completamente a minha vida. Eu já tinha falado para o pastor Lucas que quando isso acontecesse eu ia ofertar para a igreja. Eu sirvo com a equipe da mídia, da live, e eu vou ofertar para isso também, para que as pessoas tenham mais qualidade em casa, para assistir, porque 3 anos atrás fui eu que fui tocado através da live. Deus mudou a minha vida financeira, minha vida em família, minha vida na graça, minha vida dentro da igreja, no caminho de Deus, e todo dia eu acordo e vou dormir pensando nisso.